Olá, boa tarde. Eu sou Maria Elisa Brant, do Escritório de Evidências. Nós estamos começando mais um seminário. Esse já é o 60º seminário, então a gente está fazendo um pequeno aniversário hoje. A gente sempre gosta de lembrar que a área de evidências surgiu em 2020, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com a missão de aproximar pesquisas científicas, pesquisas sobre educação, políticas educacionais da nossa rede. A ideia é que a gente use essas evidências trazidas por esses estudos para melhorar a nossa prática, melhorar as políticas educacionais públicas. Esse espaço do seminário é um espaço livre, o que significa que as pessoas que a gente convida têm plena liberdade para manifestar seus pontos de vista, suas visões, o que não significa que a Secretaria de Educação compartilhe dessas visões, mas a ciência, a verdadeira ciência tem que ser livre e o debate, mesmo o contraditório, é rico para a gente melhorar a nossa prática. Então, contando um pouco de como funciona, para aqueles que nunca assistiram, a gente tem 1 hora de fala do convidado, que hoje é o Leonardo Rosa, depois a meia hora final para nossos debates. Então, a Simone da produção vai mostrar aqui na tela o link que as pessoas que são de fora da secretaria podem acessar para interagir, ou seja, esse link, com esse link que a pessoa entra no Google Forms, ela preenche com a pergunta a ser feita para o palestrante. As pessoas que são da rede, que usam o aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, podem fazer perguntas. Aliás, a gente pede que as pessoas dialoguem com o palestrante, fazendo perguntas pelo chat, que a gente modera e faz as perguntas para o Leonardo. Então, passando agora a falar sobre... também uma outra coisa é que, além dos nossos seminários, a gente escreve um boletim quinzenal. Então, quem ainda não recebe o boletim, os servidores, é para eles receberem pela central de informação. Se você não está recebendo o boletim pelos e-mails da central de informação, entre em contato com a área da CETEM para incluir o seu nome na mala direta da secretaria. Para o público externo, a gente vai mostrar agora o nosso e-mail do Escritório de Evidências. É só escrever para a gente pedindo para entrar no mailing, que a gente inclui, daí você vai receber os boletins em que a gente faz a divulgação dos seminários e textos de debate sobre pesquisas, sobre novidades em educação, ok? Agora eu vou falar um pouquinho do nosso convidado de hoje e da fala dele. O Leonardo Rosa, ele é doutor em Economia da Educação pela Universidade de Stanford e atualmente realiza pós-doutorado no INSPER, estudando temas como efeitos das escolas de tempo integral, mercado de trabalho de professores e decisões escolares relativas à entrada no ensino médio. A fala dele de hoje vai apresentar um estudo que analisa os efeitos da escola de tempo integral de ensino médio no desempenho acadêmico dos estudantes no estado de Pernambuco. Para isso, a pesquisa utilizou dados de avaliação, da Avaliação Externa Estadual de Pernambuco, que é o SAEP, e dados de matrícula, e reconstrói a trajetória de aprendizado ao longo do ensino médio desses alunos. Ele vai contar mais dos resultados, mas a boa notícia é que a pesquisa encontrou um efeito positivo das escolas de tempo integral, mostrando que estudar numa escola em tempo integral em Pernambuco aumenta a nota dos estudantes em aproximadamente 10 pontos na escala SAEP. Então, Leonardo, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Se você puder falar mais do estudo e dos coautores também, que eu esqueci de citar, seria legal. A palavra é com você. Obrigada. Bom, obrigado, Maria Elisa. É um prazer estar aqui novamente apresentando um trabalho. Eu vou falar um pouco do estudo, mas ele vai na linha de todos os trabalhos que eu tenho realizado, que é tentar produzir evidências robustas para políticas
para políticas educacionais importantes. Eu acho que, no Brasil, muitas políticas públicas são discutidas muito mais da parte de vista política, da parte de vista teórica, e, no final do dia, são raros os exemplos de políticas públicas com uma avaliação séria, com uma avaliação que permita a gente dizer se ela teve efeito em alguma dimensão importante da vida do estudante ou do professor, etc. Então, o espírito desse estudo que eu vou apresentar aqui é um pouco esse. Ele não tenta esmiuçar ou destrinchar todos os pontos, os desdobramentos da política de Pernambuco, até porque seria muito difícil. Ele não vai teorizar sobre a importância do tempo integral. A minha pergunta vai ser bem simples, né? A pergunta vai ser: a escola de tempo integral em Pernambuco teve um efeito positivo na proficiência dos estudantes? E daí eu vou explicar como que a gente mede a proficiência, como que metodologia a gente utilizou, etc. Esse trabalho foi publicado no Economics of Education Review, que é um jornal internacional. Eu não sou o único autor desse paper, 2 professores de Stanford, que foi por onde eu passei durante o meu doutorado, coautoram esse paper, o Martin Carnoy e o Eric Bettinger, e também um colega que foi estudante em Stanford também coautora esse paper, que é o Pedro Dantas. Eu vou compartilhar minha tela e a partir daí eu vou dando mais detalhes do estudo, tá certo? Então, bom, eu vou pausar um pouquinho aqui. Quem quiser me mandar um e-mail durante ou depois, pode ficar à vontade. Sempre que eu tiver um tempinho, eu vou responder com o maior prazer. É um tema que eu adoro falar com as pessoas que estão de fato trabalhando com isso, então, para mim será um prazer eventualmente responder qualquer dúvida desse estudo ou qualquer questionamento, tá certo? Também mando o artigo para quem desejar, só me mandar um e-mail, tá bom? Meu e-mail é leonardo.snr@insper.edu.br. Vou começar aqui contextualizando um pouco onde esse debate de tempo integral se insere, né? Do ponto de vista de evidência internacional, a gente tem uma evidência um pouco mais macro de que tempo importa no desempenho dos estudantes. É uma coisa óbvia, mas o óbvio às vezes também precisa ser dito, né? No sentido, ok, você ficar mais tempo em sala de aula aprendendo matemática, isso tem alguma consequência? E daí tem estudos relativamente recentes, né, de 2015, em que os autores pegaram os dados do PISA, que é um exame de proficiência do OCDE, aplicado em vários países desenvolvidos, em desenvolvimento, etc., inclusive o Brasil, e eles mapeiam essa relação. É uma evidência mais recente que eles mapeiam essa relação entre tempo na sala de aula, especificamente matemática ou leitura, a língua local, né, dos países, né, e proficiência dos estudantes nesse exame internacional. E o que eles mostram, daí são estudos bem ricos, tentam mostrar diversos recortes e tudo mais, mas a grande mensagem é: países em que os estudantes têm mais tempo de instrução são países que têm um desempenho melhor no PISA. Então, esse gráfico aqui ilustra bem isso. Cada pontinho aqui diferente é um país, né? Então, Argentina, Cazaquistão, Brasil está aqui. Então, o Brasil está no grupo de países em que os estudantes ali de 15 anos são os que menos tempo gastam na sala de aula, aprendendo matemática. E, por coincidência, é um dos países com menor desempenho nessa prova internacional, o PISA. Enquanto países como Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, são países que os estudantes gastam muitas horas na sala de aula e, por consequência, eles também têm uma nota maior no PISA.
Esses estudos mais macro, eles tentam estabelecer essa relação de causa e efeito sob algumas hipóteses, mas a conclusão é que isso daqui não é uma correlação, né? Uma coisa que, eventualmente, a gente não deveria acreditar no sentido mais tempo, melhor desempenho. É algo causal sobre algumas hipóteses. Então, o primeiro ponto é que existe, contextualizando aqui o tempo integral, né, existe uma evidência internacional que mostra que países com maior desempenho são os países em que os estudantes ficam mais tempo em sala de aula. O Brasil é um dos países com menor tempo em sala de aula e é um dos países em que isso estava razoavelmente estagnado, pelo menos, né, esse dado aqui vai até 2015, eu não consigo falar aqui com números a partir de 2015, mas é um dos países com menor tempo de sala de aula em um país que está estagnado no tempo de instrução. A jornada escolar é muito curta no Brasil. Então, para ficar em São Paulo, né, eu fui aluno da rede pública de São Paulo, então, na década de 90, nós tínhamos, muitas vezes, escolas com 4 horas, jornadas de 4 horas. Hoje, a jornada é de 5 horas, tá certo? E essa jornada de 5 horas está estagnada desde os anos 2000. Então, a gente tem escolas com 3 turnos, manhã, tarde, noite. Enquanto outros países, como o Chile, tomaram uma decisão política e expandiram o tempo de instrução dos seus estudantes de forma forte, né? Mesmo o Canadá e outros países. O ponto é o seguinte: muitos países estão avançando no tempo em sala de aula, o Brasil, até o dado que eu estou mostrando aqui, estava estagnado, tá certo? Então, acho que isso também é um contexto importante da gente discutir escola de tempo integral. Em comparação com outros países, os estudantes brasileiros permanecem pouco na escola. Continuando com a evidência internacional, a gente tem uma série de outros trabalhos na América Latina. Então, se você acha que o contexto do Canadá não vale, o contexto dos Estados Unidos não vale, da Alemanha não vale, a gente tem outros trabalhos na América Latina que apontam também efeitos positivos na proficiência de estudantes quando esses países ampliaram a jornada escolar. É o caso do Chile, tem um trabalho de 2009, da Argentina, da Colômbia, e um trabalho mais recente do México. O México é outro país que tem ampliado fortemente a jornada escolar para os seus estudantes. Então, vamos construir nos blocos aqui. A gente tem uma evidência macro que tempo importa. A gente tem uma situação que o tempo está estagnado no Brasil. A gente tem evidências mais micros de países específicos mostrando que ampliar a jornada para os estudantes tem efeito em proficiência. O que a gente extrai disso? Será que para o Brasil funcionaria também? É óbvio que cada política se adapta de uma maneira para um contexto específico, certo? Existem várias nuances. A gente não entende, por exemplo, como é o mercado de trabalho no Chile, o mercado de trabalho de professores no Chile ou na Colômbia. Talvez seja muito diferente aqui do Brasil, que em alguns locais o professor tem que dar aula em várias escolas. O ponto é o seguinte: no contexto brasileiro, existe evidências de que mais tempo na escola aumentaria as notas dos estudantes. A evidência que a gente tem, que é um pouco antiga, ou tinha, né, acho que os trabalhos recentes, não só o meu trabalho, mas alguns trabalhos vêm olhando para o efeito das políticas de tempo integral, mas a evidência que a gente tinha um pouco mais antiga, e era um relatório do Banco Mundial que analisa o Mais Educação, que é um programa federal que ampliou recursos para as escolas e que, na proficiência, ele não deu efeito. E daí se criou uma situação de que, eventualmente, deixar o aluno na escola talvez não tenha efeito na proficiência. O Mais Educação não tem efeito no desempenho escolar dos estudantes, de acordo com esse relatório do Banco Mundial, mas ele não é o único programa no Brasil que ampliou a jornada escolar dos estudantes, né? Nesse contexto, acho que vale lembrar que, desde 2004, Pernambuco, que é o estado que eu vou estudar, investiu fortemente na expansão de escolas de ensino médio de tempo integral. Eu vou mostrar em detalhes como foi essa expansão, mas aqui é um exemplo
de uma política madura já, desde 2004, que tem ampliado a escola de tempo integral para os seus estudantes. E, na minha pesquisa, como eu falei no começo, o objetivo é um só: tentar dialogar com essa evidência internacional aqui, tentando entender, poxa, será que no Brasil será que no Brasil, mais especificamente em Pernambuco, aumentar o ensino médio, aumentar o tempo que os alunos de ensino médio ficam na escola, tem efeito na proficiência dos estudantes? Daí em língua portuguesa e matemática, eu vou estar olhando. É um recorte limitado, a gente pode discutir durante as perguntas quais são, eventualmente, os problemas de se olhar só esses dois indicadores, mas, dado a existência de informação, esse é o melhor que a gente consegue fazer nesse momento, tá certo? A pergunta é essa, e tem dois grandes desafios quando a gente quer responder essa pergunta. A primeira é a existência de dados. Então, muitas secretarias têm poucos dados, não é o caso da Secretaria de São Paulo, que tem o SARESP desde 1996, um sistema informatizado de matrícula, etc., etc. Acho que São Paulo se destaca nesse sentido de ter uma base de dados e de ter os seus servidores alimentando essas bases de dados, uma consistência na produção dessa informação, mas não é o caso da maioria dos estados brasileiros. Então, muitos estados vão lá, começam uma avaliação externa como o SARESP, descontinuam, daí aplicaram a avaliação externa em determinados anos, daí mudam os anos. Muitas vezes a política não é consistente no sentido de produzir uma informação robusta que possa ser usada para pesquisa. Óbvio que a informação pode ter outros usos ali práticos do dia a dia, mas nessa intersecção entre produção de informação e produção de evidência científica, muitas vezes nós pesquisadores precisamos de consistência, tá certo? E, então, um grande desafio de, eventualmente, analisar uma política da magnitude de magnitude como essa de Pernambuco, ou mesmo mais educação, que foi um programa que presente no Brasil inteiro, é a existência de dados. A gente tem um desafio concreto no Brasil de conseguir produzir dados de forma consistente. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, e é um grande desafio para essa pesquisa, que esse desafio foi eliminado por um motivo muito simples, que é uma consistência na política educacional de Pernambuco no que se refere ao acompanhamento de seus alunos por meio de avaliações externas. O segundo desafio é de ordem prática também, que é uma implementação de programa que permitisse aplicar uma metodologia adequada para a gente conseguir dizer se a escola de tempo integral causa um melhor desempenho dos estudantes. Então, sob algumas hipóteses aqui, que eu vou tentar ser didático para explicar quais são, a implementação específica no estado de Pernambuco permitiu fazer essa afirmação: a escola de tempo integral tem um efeito, causa um melhor desempenho dos estudantes, tá certo? Então, recapitulando rapidamente essa introdução, o que a gente tem? A gente tem uma evidência internacional que mostra que o tempo é importante, tanto do ponto de vista macro, comparando vários países, quanto micro, especialmente para países da América Latina, e a gente tinha uma situação em que no Brasil se desconfiava que ampliar o tempo iria melhorar o desempenho dos estudantes por uma evidência vinda do Mais Educação. Que, olha, eu não sei se o Mais Educação talvez não tenha efeito positivo em outras dimensões da vida do estudante, mas no que esse relatório do Banco Mundial mediu, que é no desempenho, eles não encontraram efeito. Contexto é esse. Que programa eu estou falando? Estou falando do programa de Pernambuco. Agora eu vou entrar em pontos gerais desse programa de Pernambuco que eu acho que são importantes de serem mencionados. Primeiro, o programa de Pernambuco teve uma forte expansão na carga horária em componentes da base comum. O que eu estou chamando de base comum aqui? Matemática, ciências, que é biologia, física, química, e língua portuguesa.
eles ampliaram a carga horária fortemente nesses 3 componentes. Então, do ponto de vista lógico, assim, era difícil imaginar que a nota dos estudantes não aumentaria. Poxa, o estudante passa a ter mais horas na escola, estudando matemática especificamente, não aprende mais, teria algo muito estranho nesse sentido, né, se a gente não observasse nada. Então, além desse componente nuclear aí, né, da base comum, a grade horária das escolas de Pernambuco também prevê um número bem grande de atividades de apoio ou reforço escolar, tanto estudos independentes, como, eventualmente, aulas fora da base comum, ali fora da classe do estudante, para que ele consiga não ficar para trás ao longo do processo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto, do ponto de vista de expansão. A gente não está falando de uma expansão pequena, tá certo? Então, aqui eu transformei em horas para comparar internacionalmente, mas o ensino médio regular em Pernambuco tem 3,3 horas de matemática por semana. O ensino integral, 5 horas por semana. Num contexto mais específico, eu peguei... Aqui tem um exercício bem simples, que eu listei o tempo de matemática, horas por semana, em vários países participantes do PISA. Se a gente considerasse as escolas regulares de Pernambuco, as escolas de ensino médio regulares de Pernambuco, como um país, e colocasse aquelas 3,3 horas de matemática comparando com os outros países, seria o país com o menor tempo de matemática no mundo. No mundo, não, desculpa, nos países participantes do PISA, tá certo? Menos, inclusive, do que o próprio Brasil, que, na média, de acordo com os dados do PISA, tem aproximadamente 4,3, 4,5 horas por semana. E daí, o que acontece quando chega a escola de tempo integral? Ela leva os estudantes pernambucanos que estão numa escola de ensino médio integral, estão entre os 20 países com mais tempo de matemática. Então, olha o tamanho do choque. Aqui parece pequeno, né? 3,3 para 5 horas, né? Acho que nesse contexto aqui internacional a gente consegue ver mais claramente qual que é o tamanho dessa mudança. A gente está falando de listar aqui quase 45 países, pegar o país e levar de último para os 20 primeiros, tá certo? Então, não é pouca coisa do ponto de vista de tamanho da política, no sentido de chacoalhar a estrutura corrente. É óbvio que a expansão da carga horária não é o único componente do programa. O programa é um pacote, como é o PEI em São Paulo, o Programa de Ensino Integral, é um pacote que tem várias coisas dentro. O que eu gosto de destacar é que talvez um dos componentes principais em Pernambuco é a carga horária, mas, obviamente, existem outros componentes importantes. Investimento em infraestrutura, recursos humanos, a seleção dos diretores, ou mesmo dos professores que vão para aquela escola, que muitas vezes passam a ter dedicação exclusiva. A própria supervisão da secretaria era um programa que tinha uma importância política muito grande. Então, dentro da Secretaria de Educação, tinha uma área dedicada exclusivamente, tem uma área dedicada exclusivamente para aquele programa. Então, obviamente, tem outros componentes importantes para um eventual sucesso do programa. Isso não quer dizer que o componente de carga horária não seja super relevante. Pelo contrário, a gente está vendo aqui que é muito relevante. Então, de forma resumida, o programa ele teve uma expansão de carga horária, teve investimentos em infraestrutura nas escolas, reforma de laboratório, ou mesmo criação de laboratórios de ciências, informática, etc. Teve investimento em recursos humanos, tanto para diretores quanto para professores, e teve uma dedicação maior, não maior, eu diria, mas uma dedicação exclusiva da secretaria para aquele programa, tá certo? Uma divisão dentro da secretaria que olhava para aquele programa. Então, é um programa com vários componentes.
E foi um programa que não nasceu do dia para a noite, né? Não é um programa que cobriu Pernambuco como um todo em 1 ano, 2 anos. Pelo contrário, o que eu vou mostrar aqui é que essa expansão ocorreu ao longo de vários anos. Então, a primeira escola foi uma escola numa parceria com uma organização não governamental lá em Recife, não era um programa estadual ainda, a escola que todo mundo usa de exemplo como escola primeira escola de tempo integral está localizada em Recife, e a primeira escola em tempo integral de ensino médio começou em 2004, aqui em Recife. Então, em 2005, mais um município entrou com uma escola de tempo integral. Em 2006, mais municípios em Pernambuco. E daí a coisa foi acelerando de forma mais rápida. Então, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, o território de Pernambuco como um todo já tinha pelo menos uma escola, cada município de Pernambuco já tinha pelo menos uma escola de tempo integral. Então, perceba que o programa, eu falei, ao longo de 10 anos para ter uma cobertura territorial completa, né? Então, um programa que foi sendo escalado paulatinamente nesse sentido. Do ponto de vista de metodologia, eu não vou entrar no mérito, nos detalhes aqui, mas para nós que fizemos o estudo, e quem está estudando o caso de Pernambuco, é uma maravilha, né? Porque cria uma variação, eventualmente municípios com escola, ou escolas que têm tempo integral, escolas que não têm. A gente consegue, no tempo de vacina é fácil explicar isso, né? A gente consegue imitar uma condição de quem está recebendo um tratamento e quem que é o grupo de placebo, né? Que não recebeu aquele tratamento. Então, acho que o primeiro ponto, do ponto de vista metodológico e da implementação da escola de tempo integral em Pernambuco, é que essa expansão paulatina permitiu a gente analisar de forma bem robusta ou com uma metodologia bem sofisticada o efeito da escola de tempo integral em Pernambuco. E a expansão, eu poderia falar que, cada município tem uma escola de tempo integral, mas talvez, como proporção das matrículas, o tempo integral não expandiu tanto, né? Não é o caso. Então, a gente sai lá de 2004, próximo de 0% das matrículas no ensino médio em tempo integral, e a gente chega em 2014 com quase 40% das matrículas em tempo integral. Se não me falha a memória, hoje, 2021, aproximadamente 60% dos estudantes de ensino médio em Pernambuco estão numa escola de tempo integral, estão matriculados numa escola de tempo integral. O ponto é, a relevância do programa é enorme. 40% dos alunos, nesse período que eu vou analisar, estavam numa escola de tempo integral. Então, essa é outra faceta importante. Ainda sobre a implementação do programa, não teve construção de novas escolas. O que aconteceu foi uma conversão. Então, uma escola que era regular e tinha ensino médio foi convertida em tempo integral. E, obviamente, a secretaria usou os seus critérios para fazer essa decisão. E dentro da escola também tem outra coisa interessante, é que quando o governo convertia a escola não era convertida em tempo integral imediatamente. O que acontecia era o seguinte, os alunos entrantes, então uma escola foi convertida em 2012. O que significa isso? Os alunos entrantes no ensino médio, ou seja, os alunos de primeiro ano do ensino médio, iriam receber o programa de tempo integral. Os alunos que já estavam na escola, ou seja, os alunos que em 2012 estavam no segundo ou terceiro ano, eles continuavam no tempo parcial, na escola regular. E eu vou pedir um segundinho aqui que eu tive um problema técnico, que eu vou pausar 2 minutinhos, prometo. Tranquilo, pode ficar tranquilo, Leonardo.
Vou aproveitar a oportunidade, Simone, se você puder, vai voltar, Leonardo? Para mostrar de novo o nosso e-mail, para as pessoas que estão assistindo e quiserem a apresentação do Leonardo, escrevam para o Escritório de Evidências, cujo e-mail é evidências@educação.sp.gov.br, que a gente passa a apresentação, tá? Para a gente fica difícil passar no chat. Então, é só pedir que a gente manda para quem quiser. É só isso. Oi, pessoal, me desculpa, enfim, desculpa mesmo, acho que tive um... Fique à vontade, isso acontece, a gente sabe. Vamos embora. Bom, eu parei aqui no fato que a conversão do programa foi paulatina, né? Então, primeiro ano do ensino 2012, uma escola que foi convertida em 2012. Só o primeiro ano do ensino médio recebeu tempo integral. Segundo e terceiros anos receberam tempo parcial. Acho que esse gráfico aqui ilustra bem também. O 10, 11, 12 é primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, tá certo? Então, aqui é o tempo em sala de aula, a bolinha azul, primeiro ano do ensino médio, o triângulo, segundo ano do ensino médio, o quadrado, o terceiro ano do ensino médio. Então, de novo, a política foi paulatina. Isso cria também algumas vantagens para a aplicação de determinada metodologia, tá bom? Então, em resumo, programa com forte expansão de tempo integral, de carga horária nos componentes da base comum, especialmente matemática e ciências, programa que mudou a estrutura da escola, seja com gasto em recursos humanos e infraestrutura, e uma implementação ao longo de vários anos e lentamente, ao longo de 10 anos para chegar a 40% das matrículas, e no caso, mesmo dentro da escola, também lentamente, né, no sentido, olha, primeiro ano, depois o segundo, depois o terceiro. Bom, a gente vai usar toda essa informação aqui para tentar combinar essa informação que a gente sabe institucional com informações muito mais ricas da própria secretaria. E quais são? Dados da prova estadual de Pernambuco, o equivalente ao SARESP em São Paulo, lá eles chamam de SAEP. Então, para cada estudante entrante no ensino médio, a gente tentou localizar a nota pregressa dele no 9º ano do ensino fundamental e seguiu esse estudante até o 3º ano do ensino médio. Tá bom? Também dessa prova estadual, a gente recuperou informações de cunho socioeconômico. Muitas vezes era o caso do SARESP, às vezes tem, às vezes não tem, mas eu sei que todo mundo está mais familiarizado com o SARESP aqui. Muitas vezes essas provas são acompanhadas de um questionário contextual. Então, a gente também utilizou as informações desse questionário contextual exaustivamente. Além disso, a gente utilizou das bases do INEP e da própria secretaria as informações de matrícula para exatamente seguir esse estudante ao longo do tempo. Então, eu não quero ver só estudante no 3º ano do ensino, só no 3º ano do ensino médio, eu quero ver essa trajetória, entrou no 1º, 2º, 3º, tá certo? E a gente usou todas as informações disponíveis do ponto de vista de contexto, né? Como, por exemplo, a data de conversão da escola. Então, combinando a implementação com os dados que a gente tinha disponíveis, que são bastante ricos, a gente consegue aplicar uma metodologia que a gente conhece como diferenças e indiferenças. O que é essa metodologia? Então, de novo, vamos pegar uma escola que o programa entrou ali em 2012, por exemplo. Então, em 2011, antes da entrada do programa, a nota da escola era 100. É um exemplo aqui, né? E daí, depois que o programa entra, a nota vai para 200. Então, quando a gente faz esse antes e depois, a gente tem o que a gente chama de primeira diferença, que parece que a escola progrediu 100 pontos.
Mas fazer só isso pode ser um pouco enganoso, porque pode ser que outras coisas estejam acontecendo que não tenha nada a ver com a política que a gente está analisando. Não sei, o governo pode gastar mais com formação de professores, os professores que estão começando podem ser melhores, os alunos podem ser mais dedicados, tem tanta coisa que pode acontecer entre um ano e outro que é difícil saber se é o efeito da política. Daí a gente recorre a uma técnica estatística que tenta imitar um grupo de controle, ou um grupo de placebo, né? Que são as escolas regulares, que estão no mesmo estado, mas que eventualmente não, que não receberam a escola de tempo integral. Então, no meu exemplo aqui, a média das escolas, nas escolas regulares era 50 em 2011, passou a ser 100 em 2012, cresceu 50. Então, a gente tem, de um lado, uma escola de tempo integral que cresceu 100 pontos, e, do outro lado, o restante da rede crescendo 50, as escolas regulares. Quando a gente faz essa diferença 100 e 50, a gente tem exatamente o efeito líquido do programa, que seria 100 menos 50, 50 pontos. Então, o programa não adicionou 100 pontos, adicionou 50. Obviamente, aqui está cheio de simplificações, mas no nosso trabalho acadêmico, a gente introduz o que é uma metodologia um pouco mais sofisticada, mas a essência é exatamente essa. E aqui eu estou saindo do mundo abstrato e vou entrar aqui no mundo real, com os dados reais de Pernambuco. Então, a gente fez um procedimento que é padronizar a nota dos estudantes. Então, olha só, no final, aqui é o exemplo de novo, para os estudantes que entraram no primeiro ano do ensino médio em 2012. Então, ao final, esses estudantes que no primeiro ano do ensino médio entraram em 2012, ao final do ensino médio fizeram uma prova no terceiro ano do ensino médio. E a nota padronizada dos estudantes em escolas de tempo integral é de 1, tá? Esse número é real, eu não estou usando na escala SAEB aqui, mas o efeito do programa eu vou tirar aqui na escala SAEB. Enquanto as escolas regulares, a nota era 56, então 100 e 56. Uma diferença brutal. Então, se você chega e fala, não, olha só como as escolas de tempo integral são muito melhores que as regulares, e faz só essa comparação é uma comparação muito inocente, ela não está levando em consideração vários outros fatores. Então, o meu trabalho como pesquisador, o nosso trabalho como pesquisadores aqui, nesse artigo, foi combinar o restante de toda a informação. Ao final do ensino médio, esses estudantes em escola de tempo integral chegaram com 100, mas eles talvez tenham entrado com uma nota superior já. No caso, eles entraram com 24, muito superior aos estudantes das escolas regulares, que entraram com uma nota de 6. Então, os estudantes das escolas regulares chegaram em 56, mas entraram com 6. Os estudantes das escolas de tempo integral chegaram com 100, mas entraram com 24. Então, percebe que a gente tem que considerar as coisas aqui de uma maneira um pouco mais complexa para a gente dar nome aos bois corretamente, chamar de efeito de escola de tempo integral o que, de fato, é efeito de escola de tempo integral. Não uma eventual predisposição daqueles alunos a já ter melhor desempenho, tá certo? E o nosso exercício foi exatamente esse. Então, primeiro, a gente tem que separar o que vem de uma qualidade geral dos estudantes, né? Então, a gente separa aqui. Então, dos 100 pontos ali, no final, 7 pontos pode ser atribuído a uma qualidade geral. Segundo, a gente tem que atribuir uma questão de localização das escolas. Eventualmente, aquelas escolas já atraíam melhores estudantes antes mesmo do programa. Então, mais 8 pontos aqui vem do fato dessas escolas já atraírem estudantes melhores do que a média no passado. Daí, quando a escola de tempo integral muda, quando um prédio passa a ser de ensino integral, muitas vezes os estudantes que entram têm um perfil diferente. Então,
Desse 1,10 não pode ser atribuído ao efeito da escola de tempo integral, mas algum tipo de seleção de estudantes. Por último não, outro fator importante é que qualquer estudante que permaneça na escola do primeiro ano do ensino médio ao final do terceiro ano do ensino médio vai aprender. Então, esse aprendizado é comum a todo mundo. Então, 43 pontos desse 1 aqui são atribuídos a esse ganho comum, a essa trajetória comum dos estudantes. Mais 7 pontos vem atribuído ao fato que essas escolas, os estudantes, além de entrarem melhores, já aprendiam mais, certo? Quando eles entravam nessa escola. E depois vem um efeito comum a todos os estudantes entrando em 2012. Eventualmente, aquele grupo de estudantes que está começando o ensino médio em 2012 já era um grupo que iria aprender mais. E a gente atribui mais 7 pontos aqui, para finalmente chegar no efeito da escola de tempo integral, que é ali 20 pontos. Esses 20 pontos não estão na escala Saeb. Então, para transformar esse 0,2, eu estou chamando 20, mas 0,2 em escala Saeb, a gente tem que multiplicar por 50, aproximadamente. Então, 0,2 multiplicado por 50 dá o efeito da escola de tempo integral, que é o efeito que a Maria Elisa falou no começo na introdução, de 10 pontos na escala Saeb. Então, o exercício que a gente fez foi um pouco esse. Tentar reunir, agrupar essa informação, combinar os dados administrativos, a informação de implementação do programa e destrinchar o que de fato era o efeito da escola de tempo integral. Tá? Todo o trabalho foi esse. Obviamente, agora eles estão tendo desdobramentos para tentar entender os mecanismos desse efeito. Acho que esse é só o começo dos trabalhos. Eu acho que é muito bem-vindo, eventualmente, outros pesquisadores tentarem destrinchar o porquê desse efeito, tá certo? E, para concluir, acho que tem outros resultados interessantes. A escola de tempo integral, o estado de Pernambuco adotou modelos alternativos de tempo integral. Algumas escolas tinham o que eles chamavam de semi-integral, que eram 3 vezes por semana o estudante permanecia o dia inteiro na escola, outras completamente integral, que era 5 vezes por semana. Então, acho que aqui tem um ponto importante do tempo, que essas escolas, do ponto de vista de infraestrutura e de todo o outro acompanhamento, são muito parecidas. Mas as de 5 dias de tempo integral têm um efeito maior do que as de 3 dias, certo? Então, o que mostra que o tempo é uma variável relevante. E tem outros resultados que a gente está tentando entender ainda. Os resultados são maiores para meninos do que para meninas. Isso é uma coisa que é um resultado que a gente chama de resultados para os grupos, que eu não consigo ainda te justificar o porquê. Acho que futuras pesquisas deveriam abordar isso também. E do ponto de vista de desigualdade, o programa ele não reduziu desigualdade, mas também não aumentou. O desempenho dos estudantes de proficiência mais baixa era muito parecido do que o de proficiência mais alta, certo? Ambos aprenderam mais. Bom, de forma bem resumida é isso. Falei para a Maria Elisa que eu tinha programado uma apresentação mais curta. Peço desculpas pela interrupção aí novamente, mas de toda forma, obrigado. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito obrigada, Leonardo. Nossa, esse assunto é candente na rede estadual de São Paulo, principalmente pela expansão enorme que o PEI teve, sim, nos últimos anos, nessa gestão, mas principalmente nessa virada de ano. Enquanto eu aguardo, eu vou pedir de novo para Simone mostrar o link de interação para o público externo, porque o pessoal da secretaria pode fazer as perguntas pelo chat. E enquanto a gente espera a gente receber as perguntas, então, por favor, anotem esse link para perguntar para o Leonardo, o público externo. E o pessoal da secretaria pode escrever para o chat que eu estou moderando aqui.
Enquanto isso, eu tenho algumas dúvidas que eu já, assim, são questões mais didáticas para elucidar alguns pontos ou aprofundar alguns pontos que eu acho que podem ser de interesse de quem está assistindo. A gente tem um grupo de umas 80 pessoas assistindo nesse momento. As minhas perguntas são as seguintes. Na verdade, a primeira questão tem a ver com o gráfico em que você mostrou os diferentes efeitos de aspectos diferentes no resultado, né? Queria que você explicasse um pouco melhor o que é o efeito de seleção de estudantes. Vou ser mais explícita. Isso poderia significar que as escolas escolhidas para participar do programa já tinham alunos de melhor desempenho, ou como é que é isso? Aí, pode responder, que eu vou juntando outras perguntas, por favor. Claro, claro. Eu vou voltar no gráfico, que é um gráfico complicado que eu passei rápido também, né? Então, o gráfico está aqui, né? Então, pronto, aqui. Era essa parte que eu queria mostrar. Para esse ano, o legal de Pernambuco é que essas respostas eu posso sempre variar conforme o ano de implementação, né? Então, nos resultados gerais, a gente agrega tudo num único resultado, mas a gente sempre pode abrir por ano de implementação. O programa é tão longo, né, que a gente consegue abrir dessa forma. Então, para esse ano específico, que eu trouxe como exemplo, de 2012, ao que parece, as escolas que foram convertidas naquele ano específico já tinham um desempenho maior do que o restante das escolas regulares do Estado. Então, elas já recebiam estudantes com proficiência maior do que a proficiência média de entrada dos estudantes do restante do Estado. Isso pode se dever ao local, pode ser que naquele ano específico os municípios eram municípios com desempenho maior, e pode se dever ao fato de que aquelas escolas já recebiam, de fato, estudantes melhores. No nosso modelo, que é um pouco mais sofisticado, a gente tenta limpar isso, tenta balancear de modo que a gente compare escolas de desempenho semelhantes, né? No sentido, essa escola regular era tão boa quanto essa outra escola, ou quanto essa escola integral aqui. Então, respondendo à pergunta, pode ser que as escolas selecionadas já recebessem estudantes melhores? Não é o caso para a média, tá certo? Algumas escolas já recebiam mesmo. Nesse caso específico aqui, é o caso, mas esse fato é mais para ilustrar do que necessariamente o resultado mais sofisticado. Perfeito. Outra pergunta é se, assim, você falou que ainda está analisando dados, né? Então, a pergunta que eu tenho é assim, o programa no estado de São Paulo, ele tem várias características, né? Eu confesso que eu não sou uma especialista no tema, então eu não sei das características de modelo pedagógico de Pernambuco, mas no nosso caso, nós temos, por exemplo, um eixo condutor que é o projeto de vida, a valorização de protagonismo, e nós temos várias atividades que conduzem a isso, que são os clubes estudantis, a valorização dos grêmios e tudo mais. A pesquisa de vocês chegou a analisar, assim, pelo que eu entendi, todas as escolas têm o mesmo modelo. Aqui no estado de São Paulo, ao longo da implementação do programa, ele foi, digamos, não mudando as suas características, mas tendo ênfases diferentes. Assim, a hora se olhava mais para a questão da infraestrutura, de laboratórios, ora se olhava mais para aspectos como acolhimento e assim por diante. Vocês têm a ambição de estudar o efeito em separado desses aspectos pedagógicos, ou se isso é possível, se isso é viável, e aproveitando perguntar se você tem conhecimento de estudos que façam esse tipo de análise de outros programas de ensino integral.
Essa é uma ótima pergunta, Maria Elisa, e ela é muito importante do ponto de vista de aperfeiçoamento do programa, né? No caso específico de Pernambuco, a grade curricular é uma grade mais homogênea. As escolas como um todo têm a mesma matriz curricular, a mesma carga horária, etc. Eles tinham esses eixos de projeto de vida, mas vocês sabem bem que, eventualmente, um estado chama projeto de vida de uma coisa, outro estado chama de outra, e mesmo dentro de um único estado, eventualmente uma diretoria regional vê o projeto de vida como uma coisa, outra diretoria de ensino vê como outra. É óbvio que o papel da secretaria, eventualmente, é homogeneizar isso, mas nem sempre é possível. Então, eu dei essa volta toda para falar, no caso específico de Pernambuco, acho que a gente não consegue separar esses efeitos. A gente não tem casos, por exemplo, de escolas de tempo integral com projeto de vida e sem projeto de vida, ou de escolas regulares com projeto de vida, ou outros elementos do programa, pelo menos não que a gente possa observar, né? Então, se a gente conseguisse ter casos dessa forma, a gente poderia isolar o efeito do projeto de vida, ou de outro componente que você mencionou aí. Então, do ponto de vista de informação, a gente precisaria dessa informação para conseguir desmembrar esses efeitos e precisaria de variação. E o que quer dizer isso? Escolas tendo e escolas não tendo esse tipo de componente, tá certo? Não é o caso de Pernambuco, então por isso que a gente não consegue dizer nada a respeito. Mas, dito isso, eu acho que, muito provavelmente, o que se acredita é que iniciativas como essa tendem a aumentar o engajamento do estudante na escola. Se, eventualmente, ela não se reflete numa melhor nota de matemática, talvez ela se reflita na frequência do estudante, que daí, indiretamente, tem um efeito positivo em matemática, tá certo? Então, é preciso pensar nesse sentido também. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando que o projeto de vida não é importante, estou falando que os dados que a gente não consegue analisar, tá certo? Um pouco dando continuidade a essa linha de reflexão, nós temos aqui assistindo conosco várias pessoas, vários profissionais, professores das nossas PEIs. E uma pergunta que ocorre, assim, uma que as pessoas, um professor elogiou a pesquisa, e a pergunta que ocorre é a seguinte: pensando em estratégias de acompanhamento das escolas no programa, porque você mencionou que em Pernambuco a supervisão da secretaria sobre essas escolas foi fortalecida justamente porque era um programa prioritário para o Estado. Pensando em como a gente da secretaria pode avaliar esses resultados de elementos do modelo pedagógico, faz sentido supor que a gente poderia usar dados qualitativos de acompanhamento da implementação do programa nas diferentes escolas para conseguir, com base nesses dados, nessas informações que entendo que serão mais qualitativas, conseguir verificar, vamos supor, em tal região falhou um elemento e a gente notou diferença. O que você acha sobre isso? Para quem é da gestão do programa, ou mesmo para a gente refletir a partir de agora? Não, é outra excelente pergunta, Maria, e eu acho que tem duas respostas para vocês. A primeira é que, se esses dados são acompanhados, mesmo que de forma qualitativa, eles merecem serem analisados, né? No sentido, eu sei que determinado braço do programa não foi implementado, ou foi implementado da maneira, não da melhor maneira, em determinada escola, ou determinada regional, etc. Então, essas informações a posteriori, né, ou seja, depois que já aconteceu, elas são muito ricas e são muito importantes para exatamente conseguir entender por que eventualmente numa escola deu certo, porque em outra não, né?
isso é super importante e é possível de se fazer, mas o mais difícil, na maioria do tempo, dada a minha experiência, é ter acesso a essas informações de uma maneira limpa, clara, né? E que é muito difícil mesmo, né? Como que você, no fundo, como você constrói uma rubrica de qualidade de implementação do programa, né? O que eu quero dizer com isso? Uma coisa padronizada que você consegue fazer a mesma avaliação da implementação do programa na escola A e na escola B. Então, isso requer um planejamento a priori da secretaria, né? No sentido, ok, o que eu espero que seja implementado no programa e como eu vou como eu vou avaliar essa qualidade de implementação. Então, esse é um desafio e não é trivial. Acho que isso é bastante importante. Mas tendo isso em mãos, uma forma um pouco que a gente chama harmonizada da informação, é possível fazer esses cruzamentos, e esses cruzamentos são muito bem-vindos. Porque se, por um lado, a gente não consegue, eventualmente, estabelecer uma relação de causa e efeito dessa implementação com a qualidade do programa, por outro lado, a gente vai construindo um arsenal de informações que permitem que a gente experimente coisas, no sentido de, ok, eu sei que não deu certo, eu imagino que não deu certo por conta disso, será que eu posso tentar de maneira diferente? E se eu tentar de maneira diferente, deu certo, não deu certo? Então, eu acho o que você trouxe super relevante, importante, e eu destacaria 3 pontos. O primeiro é como conseguir essa informação da maneira que ela estiver. O segundo é como que a secretaria se programa para ter essa informação de uma maneira mais padronizada, para você comparar de forma justa a implementação na escola A e na escola B, que não seja uma coisa subjetiva, sei lá, a pessoa que está verificando talvez não goste do corpo gestor e aquilo acaba influenciando o instrumento, tá certo? E daí não é por conta da qualidade da implementação, eventualmente é por conta dessa relação mais subjetiva. E o terceiro ponto é organizar essa informação de forma a permitir cruzamentos com esses resultados. Então, isso tudo a posteriori, né? Acho que talvez a priori teria que ter esse planejamento da secretaria de pensar esses instrumentos de qualidade da avaliação, da implementação, desculpa. O que tem, que daí seria a priori, é ok, você como tomador de decisão, a secretaria como tomadora de decisão, falar assim, poxa, eu não sei exatamente que braços do programa dão certo, eu imagino, eu tenho algumas apostas aqui no sentido, e por conta dessa teoria pode ser que esse braço dê certo, por conta dessa outra teoria esse braço dê certo. Então, você pegar essas possibilidades e, eventualmente, implementar em um grupo de escolas determinado braço e não implementar em outro grupo de escolas determinado braço. Implementar um outro braço, tá certo? Para você tentar fazer os cruzamentos. Então, a priori, você fala, algumas escolas vão receber, outras não, e você pode fazer isso da maneira mais justa possível, que eventualmente é sorteando quem vai receber o quê, e depois fazer as comparações, e isso vai te dar resultados mais robustos, do ponto de vista quantitativo, né? Só que eu sei que existem milhares de dificuldades, e a gente pode discutir delas aqui a tarde inteira, sobre essas dificuldades, mas, a princípio, o padrão ouro seria um pouco esse. Você tem razão. Mas essa tem implicações éticas, né, que, assim, para a gente... Isso sempre foi uma questão, quando a gente tentou avaliar e fazer estudos, né, com esse padrão ouro, sempre a sociedade questiona, né, há uma série de questionamentos. Claro. Mas eu acho que essa questão do ponto de vista ético é bem importante. Então, tomando a liberdade que você deu lá no começo, que o pesquisador pode falar e manifestar a opinião dele, o que é antiético, né, do ponto de vista, você implementar algo que você não tem a menor ideia
está dando resultado ou não, mas que veio da cabeça de alguém que é eventualmente uma pessoa muito especial e sabe o que é melhor, ou você dá um passo atrás e eventualmente falar, olha só, eu sei que isso tem potencial, mas não sei necessariamente se no nosso contexto tem potencial, né? Vamos experimentar primeiro e depois pensar para o restante da rede? Então, não sei. O que é mais antiético? Ou o que é ético e o que não é ético, né? Daí a gente entra num território aqui que a gente precisaria de outra pessoa para debater, um filósofo, provavelmente, mas, enfim, eu tendo a ver que, eventualmente, você implementar algo que você não tem a menor ideia se aquilo é benéfico ou não, Perfeito. tende a ser antiético. Não, mas não é nem filósofo, acho que os gestores públicos e as gestoras públicas, eles precisam socializar mais esses pontos de vista e debater mais francamente, né? Discutir essas coisas até para desconstruir esses, que são algumas ideias fixas e alguns preconceitos em relação à maneira da gente fazer política. Eu recebi aqui uma pergunta de uma colega que é da equipe de implantação do programa, que a gente sempre pensa de maneira comparativa, né? E você não comentou elementos sobre incentivos aos professores que atuam nas escolas em tempo integral em Pernambuco, porque aqui em São Paulo a dedicação integral gera atualmente 75% de gratificação a mais, que na verdade visa compensar a soma salarial que muitos têm atuando em mais de uma rede, né? Então, a pessoa deixa de atuar na rede municipal, que ela atua em conjunto com a rede estadual, e para ficar em dedicação exclusiva. Como é que funciona em Pernambuco e se vocês verificaram alguma implicação desse assunto? Ótima pergunta novamente, Maria. E, mais uma vez, eu não vou conseguir responder, né? Acho que tem toda uma dificuldade de qualidade dos dados e acesso a dados de servidores. Então, um primeiro ponto é que essa gratificação, como você bem colocou, não necessariamente significa um salário maior no final do mês, mas uma compensação por a pessoa não estar trabalhando mais horas ou em 2 escolas, etc., né? Então, a primeira conta que é necessária fazer não é o tamanho da gratificação, né? É o valor hora que o professor tem ao final do mês. Então, pega o salário do mês dele, pega o total de horas e divide o valor hora. Mudou ou não mudou, né? E não é óbvio que simplesmente ter um valor hora um pouquinho maior e trabalhar em 2 escolas é melhor do que ter um valor hora um pouquinho menor e trabalhar em escola só, né? Quem é professor sabe quão cansativo é, eventualmente, você estar em várias escolas. Então, a gratificação, a gente não consegue, eventualmente, separar o efeito dessa gratificação. O que eu posso falar é que a gratificação dos professores em escolas semi-integrais e integrais era muito parecida. E, mesmo assim, a gente encontra efeitos maiores nas escolas integrais em relação às semi-integrais. Então, muito provavelmente, o efeito, talvez parte do efeito venha dessa gratificação, mas difícil afirmar, com base na evidência que a gente tem, que o grosso do efeito venha dessa gratificação, tá certo? E é uma gratificação razoável, né? Eventualmente, a pessoa passar o dia inteiro na mesma escola, exercer outras atividades, etc., faz total sentido. Acho que o que talvez faça menos sentido é você ter um salário igual permanecendo as mesmas horas, né? Permanecendo mais horas no mesmo ambiente. Né? Então, acho que tem espaço para pesquisa futura tentar destrinchar o que eventualmente pode ser devido à gratificação ou não.
Perfeito, principalmente quando você pensa em universalização, né, ou em expansão maciça do programa. Por fim, tem Exato. uma outra pergunta que surgiu, na verdade, assim, só a título de complemento, eu participei por um tempo do programa e, nesse contexto, a gente fez grupos focais conversando com as pessoas participantes, professores e professoras, e um dos relatos foi assim, tem um elemento salarial e tem o elemento do cansaço físico, então as horas de deslocamento também eram consideradas, assim, havia professores que pegavam a estrada de um município para outro Exato. e, além disso, é o tempo destinado à reflexão e ao estudo, que fez com que eles tivessem uma paixão a mais pelo trabalho e tendo tido tempo de conhecer do ponto de vista mais profundo a sua disciplina, eles acabaram tendo mais prazer na prática docente, no percurso, né? Então, são esses dois elementos. Mas uma última pergunta que me veio também de colega aqui da secretaria é em relação à diversidade de origem socioeconômica que você mencionou. O efeito muito interessante que o estudo mostrou, que não é usual, né? Dizer que as melhorias de qualidade da aprendizagem foram iguais para grupos socioeconômicos de pessoas de origem mais pobre e mais ricos. Em geral, a gente vê, aliás, se você puder se aprofundar, assim, o que diz a literatura em relação a esses tipos de ganhos, porque, não, salvo engano, esse tipo de resultado não é usual. Daí, se você pudesse se aprofundar em relação a isso. Mas a pergunta dessa colega disse respeito a quem era o público dessas escolas, ou seja, se em Pernambuco a gente sabe que por ser estado mais pobre, o índice socioeconômico, se vocês usaram o indicador do INEP, ele em geral é mais baixo do que o que a gente encontra nas nossas escolas. Nós temos relativamente menos escolas nos índices mais baixos de extrema pobreza do que estados mais pobres. Mas nós encontrávamos no início do programa escolas bem mais homogêneas do ponto de vista socioeconômico, mesmo quando elas eram centrais e atraíam estudantes de periferia. Então, acontecia muito frequentemente que um bairro central, mas relativamente próximo de um bairro periférico, atraía em bloco pessoas de um certo bairro periférico, alunos, que vinham ocupar essa escola porque os pais valorizavam a educação e queriam que os filhos estudassem em melhores escolas. Como que isso se manifestou nas escolas de Pernambuco? Eu acho que é uma excelente pergunta e, enfim, é um ponto importante de ser debatido, né? No sentido de objetivos do programa, né? O objetivo do programa é reduzir desigualdade ou é aumentar a nota média dos estudantes? Percebe que são coisas diferentes, né? Eventualmente você pode aumentar a nota média, mas não reduzir desigualdade, ou eventualmente até exercer ou aumentar a desigualdade. O que a gente observa, a princípio, a gente não se aprofundou nessa questão da desigualdade. De novo, toda a cobrança inicial que a gente tinha era uma cobrança relacionada a tentar mostrar a robustez desses resultados médios, e eu acho que vale a pena se aprofundar nessa questão de desigualdade em Pernambuco e em outros estados, porque ela é muito importante. Os resultados que a gente encontrou, que são resultados mais superficiais, não é um paper, não é um artigo sobre a questão da desigualdade, é um artigo sobre o efeito do programa, né? Obviamente, a gente tem uma pequena parte de desigualdade, e naquela pequena parte, eu acredito que é superficial, merece ser aprofundado, e ali a gente não encontra nenhum resultado que a gente possa afirmar que a desigualdade aumentou.
nas escolas de tempo integral. De novo, resultado superficial não era o ponto principal do artigo. Então, parte da ciência é construindo esses blocos, né? Então, estou falando aqui que o ensino de tempo integral aumentou. Outro pesquisador ou outra pesquisa deveria, eventualmente, se aprofundar naquele bloco específico de desigualdade, que é muito relevante. O que eu posso te dizer, assim, muito parecido com São Paulo, mudou a dinâmica um pouco da escolha de escolas, né? Então, a partir do momento que a escola se tornou de tempo integral, talvez não imediatamente, mas ao longo do tempo foi atraindo outros perfis de estudantes, como você disse, eventualmente uma família que valoriza mais a educação. No caso de Pernambuco, eu tenho um outro artigo que mostra que muitos estudantes que estavam em escolas privadas passaram a migrar para as escolas de ensino médio integrais. Acho que é uma discussão importante sobre desigualdade também, né? Tanto hoje, no Brasil, em São Paulo, em Pernambuco, no Ceará, a gente convive com diferentes modelos de ensino médio. A gente tem escolas regulares, a gente tem escolas técnicas, a gente tem escolas integrais. Acho que, como tomador de decisão, eu não sou tomador de decisão, né? Quem é o secretário, o pessoal da secretaria, etc. Como o tomador de decisão deveria estar refletindo, neste momento, o perfil de aluno que ele quer garantir nessas escolas. Porque quando você, eventualmente, deixa livre, muito provavelmente a pessoa com mais informação, que vai para a escola de tempo integral. Muitas vezes, óbvio que isso depende de onde a escola de tempo integral está localizada, né? No caso de Pernambuco, ela se espalhou pelo estado inteiro, que do ponto de vista metodológico é uma vantagem, mas eu estou pensando do ponto de vista prático, né? Acho que você tem que começar a pensar em elementos que garantam que, eventualmente, aquele público que você desenha naquela escola entre naquela escola. Então, uma outra pesquisa que eu tenho, por exemplo, mostra que os estudantes de mais baixa renda valorizam muito escolas técnicas. E hoje a escola técnica é super restritiva na maioria dos casos. É vestibulinho, não sei o quê, você tem que ter a melhor nota na sua escola. Do ponto de vista de desigualdade, isso é razoável? Não sei. Eu creio que é importante se pensar a respeito. Então, no caso, enfim, recapitulando aqui, falei bastante, mas no caso de Pernambuco, os nossos resultados ainda são muito superficiais e merecem ser aprofundados, do ponto de vista de desigualdade. Eles são satisfatórios, porque a gente não encontra o grupo menos vulnerável ficando ainda mais para trás, mas eles também não são positivos, do ponto de vista, puxa, além de aumentar a nota, a gente reduziu a desigualdade, né? De novo, resultados superficiais merecem ser aprofundados. E eu acho que nesse momento talvez seja uma das coisas mais relevantes para, inclusive, a gente desenhar estratégias que garantam o acesso a esses modelos de ensino médio que estão sendo colocados como modelos de ensino médio superiores, né? A verdade é essa, assim, pode falar, não, nossa escola regular e a nossa escola integral é a mesma. Não é, senão você não tinha escola de tempo integral. Entendeu? Tem uma hierarquia. Você pode não querer falar politicamente, mas existe, né? Então, acho que, enfim, você que me deu a liberdade de falar o que eu penso. Mas é isso mesmo, e assim, na verdade, a gente está... as pessoas que atuam no programa e que estão assistindo, eles ficam refletindo sobre essas questões, né? Então, assim, é importantíssimo ouvir pessoas que estudam e que têm outro conjunto de dados para nos ajudar a refletir. Claro. Então, assim, o que você trouxe agora sobre o ensino técnico, nós agora tem um grupo de escolas de ensino integral que tem cursos técnicos
como a gente chama, no currículo, né? É um grupo menor, a gente está testando esse modelo de incorporar o estudo técnico no estudo integral, Exato. como uma maneira justamente de atrair esse público que, em geral, trabalha, precisa acrescentar renda à família e que só iria para uma escola em tempo integral com essa contrapartida de um ensino técnico, né? Então, Exato. esse desenho, ele precisa ser avaliado, né, a partir de agora para a gente ver Exato. os Não, efeitos. estou de acordo e acho que a gente volta, inclusive na questão lá do sorteio, né? Por que eventualmente, eu não sei como hoje estão os vestibulinhos aí nas ETECs, mas na minha época tinha que ter um vestibulinho. Por que Existe. você não sorteia as vagas? Tipo, o estudante, a escola não é boa, então qualquer estudante deveria ter a chance de entrar, né? Não eventualmente o estudante que estudou na escola privada, no ensino fundamental, e consegue ter um melhor desempenho ali para entrar no METEC, né? Não só ele tem que ter a mesma chance do que o estudante que estudou na periferia e que talvez não teve todos os recursos para conseguir chegar no ensino médio tão bom quanto o que a ETEC diz oferecer, né? Então, isso eu estou falando ETEC para ficar no contexto, isso não vale só para São Paulo, nem só para o Brasil, acho que é um desenho aí de se pensar o acesso às escolas que é importante, porque são várias as barreiras para, eventualmente, o estudante acessar a escola. É a renda, é a informação, é o estigma, é você, eventualmente, quebrar redes sociais, né, no sentido, puxa, a maioria dos meus amigos não vão para lá, por que eu vou para aquela escola? Então, acho que tem vários quesitos aí que merecem ser aprofundados, especialmente no contexto de ensino médio brasileiro, que está criando várias modalidades. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim, as perguntas que chegaram aqui são essas. Você mencionou seus outros artigos seus, então, já pedindo, assim, o seu artigo que originou essa fala, a gente recebeu em inglês, ele tem versão em português? Não tem, eu tô tentando preparar aqui um relatório mais curto em português. Acho que era importante mesmo. Foi um erro meu. Enfim, trabalho no Brasil, estudo no Brasil. O ponto é que a carreira te empurra eventualmente para publicar internacionalmente e acabou sendo esse artigo em inglês. Mas acho que nos próximos meses a gente deve ter mesmo que seja um relatório mais simplificado em português. Perfeito. Então, assim, se você puder, já há pessoas pedindo a apresentação, daí, Claro. se você puder nos passar esses outros artigos e também lembrando que a gente faz uma discussão deles no boletim, às vezes a gente faz um resumão em português. Já aconteceu em alguns momentos que a gente Claro. menciona estudos internacionais falando para o nosso público. Então, eu queria te dar a palavra para se despedir, mais uma vez agradecendo enormemente a sua participação, e eu vou divulgar, é claro, a gente sempre divulga, mas as reflexões foram muito importantes. Muito obrigada. Não, obrigado a você, Maria. Eu acho que é sempre um prazer estar aqui. Eu espero que em breve a gente possa fazer presencial e ter essas 80, 50, 100, sei lá, pessoas que a gente possa interagir mais. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição aí para discutir outras coisas e para fazer outras apresentações no futuro. Perfeito. Então, em nome da Secretaria, a gente agradece, em nome dos professores e professoras que estiveram assistindo, agora nós passamos de 100 pessoas só no chat, a gente não sabe ainda no YouTube como é que está, e dizer para todas e todos que assistiram muito obrigada, e daqui a 15 dias nós voltamos com outro seminário do Escritório de Evidências. Abraços a todos. Obrigado. Abraço.